Então, eu vou mostrar sobre o meu mapa mental, é sobre leis de Newton, e eu vou mostrar um pouco da primeira, segunda e terceira lei de Newton, e eu vou falar como que ela se aplica na física, essas leis, né? Então, tá bom. A primeira lei de Newton, ela é o princípio da inércia. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que não vai estar no mapa, mas eu coloquei um exemplo aqui. Um objeto, ele em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula. Então, ele pode ser observado em várias situações, como, tipo, um movimento de um ônibus. Então, aí, ó, tá vendo? Eu dei esse exemplo e fiz esse desenho aqui, ó. Como se fosse um movimento, como eu falei, um movimento de um ônibus. E é basicamente isso, a primeira lei de Newton, só que aí tem muitas coisas assim atrás, mas eu coloquei resumidamente, eu tô explicando resumidamente também, tá? Aí tem a segunda lei de Newton, que é a dinâmica, né? É o que chamam assim. E ela é que nem, ó, tá escrito aqui, força, ela produz aceleração. E quanto maior a massa, maior a aceleração. Então, ela determina que a força resultante sobre o corpo equivale ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, como está escrito aí, a força ela produz aceleração, quanto maior a massa, menor a aceleração. Sob uma ação de uma força resultante, um corpo sairá de seu estado natural, ou seja, ele será acelerado. Aí tem algumas fórmulas, né? Aí, aqui tá bem explicadinho, ficou muito fofo. Ai. Tá, agora eu vou falar sobre a terceira lei de Newton, que ele é o princípio da ação e a reação. Então, se o corpo ele coloca uma força sobre o corpo, né, ele vai receber uma força de mesma intensidade, direção e sentido contrário. Então, a força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto, né? Aí aqui eu dei um exemplo sobre ao remar um barco, uma pessoa ela põe em prática a lei de ação e o remo age na água, empurrando com uma força F. Essa, por sua vez, age no remo, empurrando o sentido oposto com uma força. Então, isso é o princípio da ação e reação. Então, o corpo ele aplica com uma força sobre o corpo e aí ele recebe intensidade